Fala galera, Felipe Investe aqui. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando algumas ações que estão longe dos radares dos investidores nesse mês de julho. A primeira ação é o Banco ABC, do ticker ABCB4. O valor atual da cota está em R$ 21,30, a mínima de um ano para cá foi de 17,18 e a máxima 25,42. Entregou um dividend yield superior a 7%, e teve uma valorização nos últimos 12 meses e subiu um pouco também no mês atual. Aqui a gente pode ver a cotação, né? O valor da cotação nos últimos 30 dias, lembrando que dá para alterar para um ano, 6 meses, 3 meses e tal. A liquidez média diária, o que é isso? É a facilidade com que a gente entra e sai dessa ação, né? A gente consegue vender ela fácil e consegue comprar ela fácil também. Então, sem nenhum problema em questão a isso. Dividend yield, como eu falei, superior a 7%. O PL, na média histórica dele, 6,86, mas ele está abaixo do PL. O que significa isso? Se eu compro essa ação hoje, ela me demoraria 5 anos, aproximadamente 5 anos, para ela me voltar o que eu comprei só com o dividendo, né? Só com os proventos dessa ação. Então, quanto menor o PL, melhor. O PVP mostra que está com desconto, 0,91. Né? O VPA mostra o preço certo dela, que seria 23,39, pelo que ela está pagando. O ROI, dívida ela não tem, né? O ROI dessa empresa, que é a capacidade dela investir nela mesma com os dinheiros dos investidores, né? E os próprios recursos, dá de 18, quase 18%. Vamos ver a margem dela. O que acontece, rapaziada? É bom o ROI também, porque é um indicativo onde a gente pode ver se a empresa investe nela, porque não adianta ela ser igual a um fundo imobiliário, por exemplo, que distribui 95%, né, dos seus dividendos, da sua rentabilidade, perdão. A empresa ela tem que crescer, ela tem que investir nela também e repassar para os acionistas isso também, né? Aqui mostra um crescimento de receita de quase 19% e o crescimento de lucro também, né? Então é uma empresa que vem crescendo e ela tá no meu radar, viu? É um banco. Vamos ver a Datacom dela. Ela costuma pagar em fevereiro e algumas vezes em agosto, né? Aqui podemos ver as melhores combinações aqui embaixo. 63,64%. Mostra que ela vem pagando em fevereiro, 54,55% em agosto, e assim a gente pode estar vendo. Aqui podemos ver o crescimento dos dividendos, se tem, se teve, né? Podemos ver que vem de forma crescente também. E aqui é a Datacom. Para a gente receber esse JCP, temos que ter ela até o dia 28/6 para receber no dia 12/7. 78 centavos ela está pagando atualmente. Porém, a gente tem que ver de onde vem esses 78 centavos. Como que a gente faz isso? Lendo RI. De repente tem alguma bonificação, algo do tipo, e a gente vai descobrir lendo RI. A gente não pode se basear só por aqui, ó, só pelos dividendos, tá bom? Mas para mim é um ótimo banco. É um banco que empresta dinheiro basicamente só para empresas, né, para outras empresas. Analisa muito também o credor, né, se o banco vem pagando, se outra empresa vem pagando, aliás, vem pagando outras dívidas e tal. É um banco bastante exigente, por isso, pelo menos para mim, está no meu radar de investimento. Esse é o ABCB4, Banco ABC. A segunda empresa é a WIZC3, WIZC3. Ela é uma vendedora de seguro, ou seja, a gente pode adquirir um seguro por ela, porém, se necessariamente a gente tiver que acionar o seguro, tiver que utilizar esse seguro, a Wiz ela não tem nada a ver com isso, ela só te vendeu o serviço.
você vai cobrar no caso da seguradora, e se tiver que desembolsar algum dinheiro como um sinistro e tal, vai ser da seguradora esse valor, né? Então, ela é uma boa empresa, na minha opinião. O valor atual dela está em 5,69, a mínima 4,83 e a máxima foi de 7,26. Entregou um yield superior a 4, porém é uma empresa de crescimento, tá? A valorização dela foi negativa nos últimos 12 meses e no mês atual ela subiu um pouco. Porém, galera, a gente não pode só ver assim, valorizou é boa, desvalorizou é ruim. Não é assim que se analisa nenhum tipo de ação ou fundo imobiliário. A gente tem que entender por que desvalorizou e o porquê valorizou, entendeu? É lendo o RI, né? A gente consegue isso lendo o RI. Aqui algumas informações mostram que a cota vem caindo, né? Também tem uma liquidez diária boa, né? Mais de 1 milhão, então não tem problema nenhum de entrada e saída nesse fundo. Aqui, como eu falei, o dividend yield de 4,34%. Um PL relativamente bom, né? De 5 anos é aproximadamente 4 meses. O PVP, galera, para ação não é tão assertivo assim, tá bom? Então a gente não pode estar analisando só o PVP. Por isso que eu falei, além dessas informações aqui, essas informações são para escolher as empresas que a gente tem que analisar a fundo assim mesmo. Como é que a gente vai saber se a empresa é boa? Juntando essas avaliações com o RI da empresa, tá bom? Por isso é de extrema importância ler o relatório gerencial. A maioria das pessoas que investem e não lê o relatório gerencial de empresa, fundo imobiliário, seja lá o que for, cara, não tem como dar certo. Não existe dar certo. Então, temos que ler o relatório gerencial das empresas. Dívida líquida, uma dívida bem pequena. Dívida líquida sob EBITDA também, super pequena. Margem líquida boa, né? Lembrando, quanto maior a margem líquida, melhor. Um ROI bom também. O que acontece? Ela pega 35% de tudo do dinheiro dos acionistas e dos lucros dela e investe nela. Isso é muito bom. Ela teve um crescimento na receita de 13% e os lucros dela de 5 anos para cá caíram 1,46%. A terceira empresa é a CEMIG, do código CMIG4. Ela é uma elétrica. Porém, nos últimos meses houveram notícias que ela, junto com a Copasa, iriam fazer parte de um abatimento de dívida do governo de Minas para o governo federal. Ou seja, a controladora dela não ia ser mais o governo de Minas, ia fazer parte do governo federal. O que fez que essa ação despencasse por um bom tempo e agora ela está retomando o seu preço normal. O valor atual dela é 10,34, a mínima já chegou em 7,51 e a máxima 10,71. Entregou um yield quase na casa dos 14% e nos últimos meses teve uma valorização e no mês atual também se valorizou. Aqui podemos ver a volatilidade da empresa. Liquidez média diária, não precisa nem falar. Como ela é uma boa empresa, na minha opinião, é muita gente comprando e vendendo esse ativo, tá? Aqui alguns indicadores. Dividend de quase 14%. O PL, um bom PL, que a gente não quer que a empresa demore a nos pagar o que a gente investiu. Então o PL aqui de 5 anos e 2 meses aproximadamente. O PVP mostra que ela está um pouco cara, porém a gente não pode ver as ações pelo preço só do PVP, tá? VPA 8,88. Aqui, por ser uma empresa elétrica, todas as elétricas fazem muitas dívidas, né? E tem uns contratos com essas empresas muito longos, esses arrematamentos que ela faz, muito longos. A Taesa, por exemplo, se eu não me engano, é com 30 anos.
Mas enfim, apesar dessa empresa ser uma elétrica, ela tem pouca dívida. A gente pode ver aqui que ela tem pouca dívida, o que é um bom sinal. Tem uma margem líquida boa, uma margem bruta também, um ROI muito bom, de quase 22%. E aqui os indicadores de crescimento. O crescimento da receita dela subiu quase 11% e o crescimento de lucro subiu 26,55%, que é muito bom. Lembrando que os lucros subiram mais que a receita. Não adianta a receita subir e o lucro ficar igual. Aqui o mapa de calor dos dividendos. Podemos ver aqui que ela paga 100% em dezembro, é um mês pagante dessa empresa. 75% ela paga em junho. Esse ano, ela pagou em junho e 2025 já está provisionado aqui o pagamento para junho também, tá? Junho e dezembro em 2025. Aqui podemos ver o agrupamento dos dividendos anual, né? Que é os últimos 5 anos. 2020 ela pagou 61 centavos, 2021 1,17, 2022 1,53, 2023 1,29 e no atual ano 56 centavos. Lembrando que as ações não necessariamente têm que distribuir os rendimentos dela, né? Os lucros dela. Por quê? Às vezes a empresa está em uma má fase ou quer construir alguma coisa, quer investir nela mesmo, então ela pode usar esse dinheiro sim para reinvestir nela, né? Então aqui a Datacom e a DataX. Então para você receber o pagamento dia 12 de 2025, você teria que ter ela até o dia 21/6 de 2024. A quarta empresa é a CSN Mineração. Ela é uma mineradora, né, pelo próprio nome, do código CMIN3, ou seja, ela vende minério de ferro. Porém, essa empresa é uma empresa cítrica. Ela depende de várias coisas para combinarem, vamos colocar assim, para dar certo para esse minério de ferro ser vendido com lucro. Por exemplo, o dólar interfere nessa empresa, nos lucros dessa empresa e automaticamente interferindo nos lucros, interfere no preço da cota. Então o valor atual é de 5,54, a mínima de um ano para cá foi de 3,74 e a máxima de 7,71. Entregou um dividend yield superior a 9%, teve uma supervalorização aí, de quase batendo na casa dos 50% em 12 meses, e no mês atual subiu aproximadamente 2%. Como eu disse, é uma empresa cítrica, né? Também não temos problema em entrada e saída desse ativo, porque a liquidez média diária é ótima. Aqui alguns indicadores, o dividend yield já vimos. O PL, hoje o PL dessa empresa está em 8,23, ou seja, demoraria aproximadamente 8 anos e 2 meses para ela me entregar o que eu investi nela. Porém, isso é hoje, lembrando que as ações temos que estar analisando ela diretamente, frequentemente, tá? Não é só comprar e deixar na carteira, porque tudo isso muda. Como eu falei, o preço do dólar sobe, desce, então como ela exporta, isso afeta diretamente em todos esses indicadores dela, tá? Então vamos lá, dívida, zero dívida, tá vendo que tá aqui negativo, tal. A eficiência dela é uma eficiência boa, margem líquida ok, margem bruta também, um ROI de quase 30%, bom. E aqui alguns indicadores de crescimento. A receita dela cresceu em aproximadamente 21% e os lucros cresceram em aproximadamente 28%. O que é muito bom, né? Nossa, aqui está sendo uma empresa lucrativa, apesar de ser cítrica. Dá para ver que ela é uma empresa nova, desde 2021 na bolsa, né? Porém,
75% das vezes ela pagou em março. Maio, aliás. Pagou em maio. Ela sempre vem pagando em maio os seus dividendos aqui. Vamos ver se está aumentando. Vem crescendo regularmente. Em 2020 ela não pagou nada. 2021 ela pagou 46 centavos. 2022 92 centavos. 2023 77 centavos. E no ano atual ela pagou 18 centavos. Aqui algumas informações de Datacom e DataX. O último pagamento dela foi de 18 centavos. Que vimos aqui, né? Não, a bonificação.